cassação de Wagner Salles. Sua opinião sobre esse ato? Olha, eu acho que isso mostra os pesos e as medidas com que o nosso Poder Judiciário ele atua. Porque, tudo bem, nós temos nesse mesmo processo, você tem vice-governador, presidente da Assembleia, ex-deputados e muitos deles. E você vê que somente aquele... Conselheiro do TCE. Conselheiro do TCE. Você vê que somente aquele que é um político de oposição que foi mais fragilizado e foi cassado. Também é um fator que muitas pessoas comentam no bastidores que o Wagner Salles errou ao conduzir o processo, que ele fez vista grossa, ignorou as etapas do processo. Talvez não foi também uma falha jurídica, da equipe exatamente. de advogados dele. Ele foi dele? imprudente juridicamente. Né? Então isso contribuiu para a cassação dele. E a oposição tenta atribuir ao PT, jogar nas costas do PT a responsabilidade Aí desse que processo. entra. O PT teve responsabilidade, Luiz Carlos Moreira Jorge? Eu acho que não. É uma tentativa de Não, eles ganhar podem, politicamente, né? Na verdade, o Jorge Viana e o Aníbal podem até ter ido lá conversar com o ministro, mas se eles tivessem tanta força assim, não estava aí o mensalão, não estava aí outras condenações. A questão do Wagner é uma questão mais jurídica. Ele optou por subir o processo. Os processos do César Messias e todos os outros deputados da época estão aí. Até hoje estão no Tribunal de Justiça. Do Acre. Do Acre. Então ele optou por subir. E foram passando as fases e ele perdeu. É isso, foi jurídico. Ali eu não vejo. A questão é jurídica, na sua questão opinião. jurídica, não vejo como perseguição política. Embora eu acho que o Wagner é um exemplo assim de político combativo. Ele derrotou em Cruzeiro do Sul. Eu falo porque eu passei a eleição a última semana lá, eu tenho um filho lá, no Hospital Regional do Juruá, e eu passei a última semana lá, eu sou muito amigo do Wagner. E eu sei a máquina que ele enfrentou lá. Esse Henrique Afonso e o Zinho anterior, era uma máquina... Pra você ter uma ideia, ele não tinha onde comprar gasolina na primeira campanha, porque todos os postos fecharam a venda para ele, ele tinha que comprar em outro município. Ele ganhou a eleição. Aí, nessa outra eleição agora, ele enfrentou uma máquina poderosíssima. Quer dizer, aquele professor disse, quando cai assim no gosto popular, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Encontrar outra oposição, encontra um nome como Wagner, se no contexto geral, que era um conselho, ele é muito regional, muito Cruzeiro do Sul. Seria um candidato muito forte. Professor Nilson Euclides, a questão foi política ou somente jurídica, a cassação de Wagner Salles? Eu tenho por prática não discutir decisão jurídica. Então eu acho que decidiu, está decidido. Acabou. Acabou. Não, Tem que cumprir. Não cabe discutir. Acho que não vejo nenhuma liderança política no Acre com capacidade ou poder político suficiente para influenciar uma decisão do ministro do Supremo. Eu acho que essa discussão é... Agora, está encerrada. Você pode dizer o seguinte, e aí, professor? O Wagner pode usar isso eleitoralmente? Politicamente? Aí é outra aí ele vai usar. Aí é outra história. E eu acho que ele vai usar. Nós vamos discutir o mérito da decisão, nós vamos discutir o seguinte... E já está usando a oposição, né? Aí sim, esse é o campo que eu acho que interessa para nós aqui. O senhor concorda comigo? Ele cassado, se for mantida a prescrição dele não for aceita, agora na Justiça Federal, ele for cassado, ele passa a ser vítima. E a coisa mais perigosa na política é você enfrentar um adversário que é vítima. Eu vou fazer só um exemplo Hoje aqui. ele já é vítima. Só um exemplo que eu vou dar aqui. A eleição de 2002, Jorge Viana. Pronto. Eu tenho, inclusive, no meu livro tem uma passagem que eu digo isso. O Jorge Viana Foi tinha uma... 5-1 aqui, 7-0 lá. Depois eu vou completar, professor. Tinha uma eleição que estava caminhando para uma regularidade, mas o fato do governador, na ocasião, ter sido cassado e ter sido afastado... Ele na frente Isso. do palácio. Acender vela, Eu acompanhei rezar isso, missa. eu acompanhei a chegada. Eu estava lá, registrei com foto, inclusive para o meu trabalho. Jorge Viana foi levado nos braços pelo povo. Ali foi onde ele venceu a eleição. Mas eu vou lhe dizer uma 2h30 da madrugada. Deixa eu dar a outra versão do outro lado. Lá, eu acompanhava o Flaviano na época, o Flaviano era o candidato, e eu acompanhava ele nos municípios, junto com o Nabô, junto com o pessoal todo. E o PT conseguiu criar aquela questão de perseguição e que a chapa da oposição, a chapa da situação na época, né? Da oposição, ela era dos narcotraficantes, porque o Delbrando estava lá. Você acredita? Nós chegamos lá, eu me lembro até hoje, o Marechal Tomator, o começo, né? Aí o Nabô começou a falar e começou a gritar, sai daí, traficante! Quer dizer, pra você ver o negócio, pegou. Como pega. Rapaz, onde se chegava nos municípios, era uma reação violenta contra o Flaviano. Aquilo liquidou, porque até então ele liderava as pesquisas, E hein? foi aquela famosa frase do advogado Rui Duarte, eu prefiro ser advogado do crime organizado do que do crime desorganizado, que também pegou bastante. Não sei se você se lembra, aquela frase dele. Eles foram o PT foi para frente do palácio, acendeu velas, ficaram lá de vigília, dormindo lá com barracas e tudo, né? Tudo aquilo foi pegando, Isso né? tem um apelo popular. Inclusive, Alão, lá em Cruzeiro do Sul,
o Wagner ele vai sair como vítima. Vai. Até porque o Wagner tem os erros, tem a questão do processo, o peculato está lá comprovado. Houve a denúncia na época do servidor da Assembleia Legislativa, que culminou com todos os processos. O Wagner ele estava fazendo agora um excelente trabalho. O trabalho que ele faz no Cruzeiro do Sul demonstra a força política que ele elegeu a deputada Antônia Salles da outra vez como a deputada mais votada estadual, e agora novamente, e com essa cassação dele, ele vai sair como vítima da situação. Aí, como o professor colocou, ele então vai procurar a culpabilidade para alguém, então vai jogar no colo do PT. E como o povo não entende muito juridicamente, vai aceitar. Eu vou só dar uma paradinha pro intervalo, nosso tempo esgotou, nós vamos voltar com esse tema que está pegando fogo, você não pode perder, porque a questão entra, será que a oposição consegue capitalizar isso para si nas eleições do ano que vem? Ou a oposição, a situação, a Frente Popular reverte esse quadro no interior e em Cruzeiro do Sul principalmente? É tema da nossa volta, entre outros temas aqui, logo após o intervalo. Até já.